Opa, e aí? Bem, se você já está na internet há algum tempo, principalmente no YouTube, com certeza você já se deparou com aqueles canais de PNGtubers. Para contextualizar melhor, eram canais que basicamente faziam vídeos curtos, geralmente em formato de shorts, usando um personagem na tela com um fundo de gameplay, enquanto comentavam em algum assunto que estava em alta. E sendo bem sincero, no começo eu até achei interessante. Era uma ideia simples, diferente e que funcionava muito bem dentro da lógica do YouTube. Não precisava aparecer, dava para produzir rápido e encaixava perfeitamente no tipo de conteúdo que o algoritmo estava entregando. Só que o problema começou justamente aí. Era fácil demais. E quando é algo fácil demais na internet e começa a dar resultado, não existe equilíbrio. Rapidamente, várias pessoas passam a fazer exatamente a mesma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu com os PNGtubers. O que poderia ter sido um formato criativo virou um padrão repetitivo em pouco tempo. E aqui vai a parte mais polêmica. A própria comunidade acabou com o formato, porque em vez de evoluir, inovar ou tentar criar algo diferente, a maioria escolheu o caminho mais fácil, que era copiar. E não era uma inspiração leve, era cópia direta mesmo. Mesmos temas, mesmos títulos, mesma estrutura de vídeo, mesma forma de falar. Em alguns casos parecia literalmente o mesmo roteiro com pequenas mudanças. E isso criou um efeito em cadeia. Um criador copiava o outro, que copiava outro e assim por diante. Até chegar em um ponto onde praticamente ninguém estava criando algo original. Era repetição disfarçada de conteúdo. E o pior é que no começo isso funcionava. O algoritmo entregava, os vídeos tinham alcance e os canais cresciam. E isso reforçava ainda mais esse comportamento. Então, muitas pensavam que não havia necessidade de inovar, já que copiar estava dando resultado. Só que isso criou um problema inevitável. Se todo mundo copia, chega um momento em que não existe mais nada novo. E quando esse momento chega, tudo começa a cair. Porque ninguém ali construiu identidade, ninguém construiu um estilo próprio, ninguém construiu um público que acompanhava pela pessoa. O público estava ali pelo formato. E quando o formato satura, o público perde o interesse. E foi exatamente isso que aconteceu. Chegou um ponto em que os vídeos ficaram previsíveis, repetitivos e sem novidade. Mesmo sem assistir, já era possível saber como o conteúdo seria. E quando o conteúdo chega nesse nível, não tem algoritmo que sustente, porque o próprio público começa a ignorar. E aqui entra uma coisa importante. Não foi o YouTube que destruiu os PNGtubers, foi a própria comunidade. O algoritmo apenas ampliou o que já estava sendo feito. A decisão de copiar, de não inovar e de transformar tudo em mais do mesmo partiu dos próprios criadores. E isso tem consequência, porque conteúdo baseado em repetição não se sustenta. Pode até crescer rápido, mas cai na mesma velocidade. E foi aí que começou a segunda fase, a migração. Quando o formato começou a perder força, muitos criadores simplesmente abandonaram para reacts genéricos, vídeos sem identidade ou qualquer outro formato que ainda trouxesse visualizações. E isso só reforça ainda mais o ponto. Nunca foi sobre conteúdo, nunca foi sobre criatividade, era sobre resultado rápido. E quando o resultado deixou de existir, não havia motivo para continuar. E sendo bem direto, isso deixa uma coisa muito clara. Os PNGtubers não desapareceram do nada. Eles foram se tornando irrelevantes com o tempo, porque o próprio conteúdo não tinha base para durar. Era um formato construído em cima de cópia, repetição e tendência. E isso nunca se sustenta ao longo prazo. E o mais importante é que isso serve como um alerta para qualquer pessoa que quer crescer no YouTube hoje. Se o seu conteúdo depende apenas do que está em alta, do que o algoritmo entrega ou do que os outros criadores estão fazendo, você até pode crescer, mas esse crescimento não é sólido. Ele depende de fatores externos. E quando esses fatores mudam, tudo desmorona. E no fim das contas, foi exatamente isso que aconteceu com os PNGtubers. Não foi coincidência, foi consequência direta de uma comunidade que preferiu copiar em vez de criar e que acabou se copiando até desaparecer. Bem, essa é apenas a minha opinião. Muito obrigado por me assistir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.